Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o José Freire e hoje nós temos uma palavra assim forte, que é sobre a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Mas antes de nós falarmos, vamos falar um pouquinho também sobre a oração. Mas antes de orarmos e entrarmos na palavra, eu gostaria muito que você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like. Preste atenção, você que vai se inscrever, ative o sininho e coloque lá todas, porque todas as nossas postagens você vai receber, segunda, quarta e sexta-feira. Amém, meus queridos? Além disso, nós também temos estudos aqui no canal, vários estudos aqui no canal para você acompanhar aí e observar já algumas postagens que nós fizemos. Iremos à oração neste momento e logo em seguida a palavra. Santíssimo Deus e poderoso Pai, nós mais uma vez queremos nos render aos teus pés, queremos nos humilhar perante as mãos poderosas do Senhor, o Senhor que é digno de honra, de glória e de louvor. Papai, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor que sonda os corações dos que clamam pelo teu nome. Neste momento em que nos reunimos aqui mais uma vez, nos reunimos para glorificar, para realmente nos humilhar, para lhe adorar em espírito e em verdade. Senhor meu Deus e Pai das luzes, em meio, ó Deus, àquilo que estamos vivendo, ao mundo cruel, ao mundo profano, ao mundo, meu Deus, de violência. Estamos vivenciando os últimos dias. Por isso, meu Santíssimo, ajude-nos a perseverar na Tua presença, guardar a Tua palavra, guardar os Teus estatutos, pois a Sua palavra é luz para os nossos pés. Santíssimo, nós queremos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença. Neste instante em que nós oramos, tem pessoas enfermas acompanhando a oração conosco. Aqueles que estão no leito de um hospital, numa cama nas suas casas, desenganados da medicina. Senhor, que eles possam receber de Ti a cura, o milagre, a libertação. Ó grande e soberano Deus das luzes, Te apresento também, Senhor, o lar desta mulher, deste homem, o lar que está em crise, o lar que está realmente passando por dificuldades terríveis, por dificuldades cruéis. O Senhor conhece o coração do homem e da mulher. Papai maravilhoso, Pai das luzes, venha nos encher do Teu Espírito Santo, venha nos renovar em cada um de nós a esperança viva, Senhor. Ah, meu Deus, eu quero apresentar a Tua seara, a obra missionária nos 4 cantos da terra, a obra das missões em várias nações, meu Deus. Estamos vivenciando os últimos dias, estamos vivenciando as últimas horas, os últimos momentos da Igreja de Cristo nesta terra. O amor de muitos tem se esfriado, Senhor. O amor de muitos tem realmente se esfriado mediante os escândalos, mediante os acontecimentos. Santíssimo, reaviva a fé desta pessoa, a esperança desta pessoa. Este que está caído, prostrado, fracassado, derrotado, que ele seja renovado pelo Teu Espírito Santo, renovado por Tua graça, Senhor. Meu Jesus querido, às vezes nos falta sabedoria para glorificarmos Seu nome, pois o Seu nome é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Meu Deus e Pai Celeste, eu Te apresento cada pessoa que ora conosco
cada irmão, cada irmã, cada servo, cada serva, cada pessoa que neste momento está chorando, clamando pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus. Ó bendito Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, Tu és santo, 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 santo e santo. Não existe, Senhor, um Deus como o Senhor. Venha falar conosco no dia de hoje, acalmar a tempestade. Santíssimo, sabe trazer paz para esta vida, para esta casa. Oh meu Jesus Santo, Tu és vivo, vivo, vivo e glorioso, Senhor. Despertai os que dormem, acordai Teus filhos, Suas filhas. Acorda, meu Jesus querido, despertando-nos da sonolência. Grande é o Senhor e digno de louvor, digno de adoração. Ah, Jesus querido, às vezes falta-nos, ó Deus, entendermos, sabe, as coisas divinas, as coisas santas. Falta-nos entendermos a Sua vontade, o Seu querer, o Teu trabalhar e o Teu agir. E é por isso que nós clamamos, implorando, suplicando perdão, compaixão, misericórdia. Senhor, socorre a Tua igreja, socorre, meu Deus, os que clamam pelo Teu nome, Senhor. Socorre, Espírito do Senhor Deus. Aleluia. Tu és fiel e magnífico, ó Deus, Deus de misericórdia, Deus do impossível, Deus que liberta, que transforma. Eis-me aqui na Tua presença, Senhor. Eis-me aqui clamando pelo o Teu nome, apresentando todos os nossos irmãos inscritos aqui do canal Uma Visão Além. Que o Senhor possa abençoar para a glória e o louvor do Teu nome todos os nossos irmãos inscritos, em nome de Jesus. Meus amados, nós vamos agora à palavra. Mas antes da palavra, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, coloque lá todas para receber as postagens e dê like que é muito importante. Vamos então à palavra. Onde está, ó morte, a tua vitória? É cada vez mais importante, meus queridos, nós entendermos o significado da celebração da Páscoa. Isaías capítulo 25, verso 8 diz assim: tragará a morte para sempre, a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Oséias capítulo 13, verso 14 fala assim: eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Mas os olhos não veem em mim arrependimento algum. E 1 Coríntios 15, verso 55 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, meus queridos, qual a real importância da ressurreição de Cristo para a sua vida? E para entender a importância da Páscoa, nós devemos entender antes a importância da ressurreição de Cristo. Ano após ano, os valores reais da Páscoa dão lugar, meus queridos, apenas ao festejo em si. O povo de Deus tem se moldado a um povo efêmero, fugaz, que não se importa, meus queridos, muito com os significados e que relativiza todas as coisas debaixo do céu. O objetivo da Páscoa é celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Assim como o povo de Moisés se alegrou lá na saída do Egito, mesmo sabendo que a morte rondou os lugares egípcios, nós
Hoje em dia, celebramos o triunfo de Cristo sobre a morte, que é a consequência do pecado nas nossas vidas. Essa ressurreição a de Cristo não pode ser comparada com qualquer outro ato vivenciado pelo melhor homem ou a melhor mulher que já existiu nesta terra. Pois o significado dessa ressurreição é a vitória de uma vez por todas sobre a morte, sobre o pecado. Cristo nos garante esta vitória. Então vejamos, Cristo ressuscitou Lázaro. Por que isso aconteceu? João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só, se morrer, produz muito fruto. A ressurreição de Lázaro é uma ilustração dessa vida. Ele foi ressuscitado dos mortos apenas para morrer de novo. Coríntios 15, 36 até o verso 39, insensato, o que semeais não nasce, se o primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o trigo ou qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Percebe aí? Muitos, queridos, esperam na carne viver todo o bem de Deus e esquecem que, como fomos semeados em corrupção, nosso corpo jamais poderá por si alcançar a incorrupção. Então, desta forma, Lázaro recebeu o amor e o favor de Deus quando ele o ressuscitou. Entretanto, voltaria a morrer. Ele voltou dos mortos para tornar os mortos. Esse é um ciclo vicioso, uma vez gerados em corrupção. Continuamos debaixo do poder da morte física. A ressurreição de Cristo interrompe esse ciclo, nos garantindo, meus amados, a vitória sobre a morte, que não se cansa de alimentar-se. Todavia faz necessário estar debaixo dos efeitos dessa ressurreição, que apenas a encontramos em Cristo Jesus. O que a ressurreição de Lázaro tem a ver com a morte de Cristo? Nada. Por intermédio da ressurreição de Cristo, temos acesso a uma vida indestrutível, pois Jesus quebrou a corrente da corrupção e trouxe à luz uma nova vida. Ele morreu, ressuscitou dos mortos e nunca mais morrerá. Aqui entendemos João 12, 24. A morte de Cristo era necessária para combater de uma vez por todas a corrupção que há na carne e no sangue. O motivo fundamental disso é o fato dos nossos corpos estarem escravizados à corrupção. Lázaro poderia ser ressuscitado 15 vezes e por mais 15 vezes ele morreria. Já Cristo, uma vez em sua morte, pôde alcançar milhões e milhões de corações na semente ressurreta. 1 Coríntios 15, 42 até o 45 diz assim, meus queridos: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, Jesus Cristo, Então a semente tem de morrer. A questão fundamental, meus queridos, para a compreensão do que vem depois, a morte de Cristo, se comparada a mais uma morte, perde todo o significado para nós. Entretanto, amados irmãos internautas, a morte gloriosa de Cristo nos traz algo inédito, novo, jamais vivido pela humanidade. E daí a nossa maior confusão. Achamos que merecemos a eternidade pelo que vivemos aqui. E como Lázaro era amigo de Deus, deveria ressuscitar. O reino dos céus está cheio
de Cristo e não dos amigos de Cristo. Chega um momento em que a própria vida torna-se chata e é descartada de nossos planos, pois está condenada pela morte, cutucada pelo pecado, e nós ficamos sempre na mesma. Nada muda e tudo só piora. Por isso, queridos, a semente, que é Jesus Cristo, morreu. E quando ressuscitou essa semente, trouxe a cada um de nós um corpo glorificado, novo, inédito. Através deste novo corpo, desta nova semente, temos a frutificação, a sequência da vida, a vida eterna. A vida que não se alimenta dos anseios deste mundo, que não se preocupa com os cuidados naturais da humanidade. Esta é a vida de Cristo. Ele se alimenta unicamente da comunhão com Deus, o Pai. Então, muitos não querem morrer, entende-se morrer como uma metáfora aqui, viu, queridos? Onde em um determinado momento deixamos de fazer as coisas naturais da vida humana para viver pela fé aquilo que Cristo nos traz, abandonando o pecado, né, o amor a este mundo. Então, pensam que o melhor é viver agora e gozar a vida como a existência de Deus, né? Olha, querido irmão, querida irmã, após a ressurreição de Cristo, a humanidade passou a ter à sua disposição uma vida vivificada, onde a presença de Deus é constante, abundante, mas somente usufrui essa vida de Cristo aqueles que entregam seus pecados e anseios naturais ao Cristo ressurreto. O religioso e a sua presunção de justiça e bondade. Se avançarmos um pouco sobre a questão da vida que vivemos, nós podemos, queridos, aproveitar a Páscoa para analisar também a vida religiosa dos crentes. Enquanto a ressurreição traz esperança para todos os homens e mulheres, ela também confronta o religioso e a sua presunção de santidade. O primeiro corpo nosso, o humano, possui todas as limitações da nossa vida terrena. O segundo corpo, aquele que Cristo nos apresenta, tem toda a capacidade do Espírito de Deus. A partir dessa perspectiva, torna-se óbvio, meus queridos, que o primeiro corpo, carne e sangue, não pode herdar o reino dos céus, porque se corrompe, e a corrupção não pode participar do que é eternamente incorruptível. Então nós podemos afirmar que a lei é santa, justa e boa, entretanto, ela condena todos os homens por meio das suas abrangências, né? Então, entendam que a lei explica de forma clara a realidade e a definição do que é pecado, e ainda o evidencia ao defini-lo como transgressão dos mandamentos de Deus. Por mais que muitos se coloquem acima deste mundo e o fazem por pura presunção, todos estão contemplados pelos tentáculos da lei. A inclinação e a natureza do homem e da mulher são para a rebelião, para a desobediência, meu querido. Aqui entendemos porque muitos religiosos estão escondendo-se na justiça própria e na religião. O medo e a necessidade de preservar-se tem levado muitos a acreditarem em si próprio. Mas estes se esquecem de que nessas vidas serão avaliados como um todo, e não por um momento apenas. É necessário, meu querido irmão, minha querida irmã, ainda compreendermos que uma vez revestidos de Cristo, teremos que trabalhar como Ele trabalhou. Por isso, nos torna semelhante a Ele. Trabalharemos até a fadiga, perseverantes, tomados de uma esperança fervorosa, que somente existe na ressurreição de Cristo. E muitos esperam na carne e no sangue aquilo que somente na vida vivificada de Cristo podemos encontrar. Os religiosos possuem um falso triunfalismo em exposição à vitória autêntica de Cristo. Eles acreditam que alcançaram a vitória sobre a morte por serem bons e santos. Mas a questão do tempo de uma vida e todas as circunstâncias que contemplam provocam um confrontamento com a imagem criada pela rebelião.
pela religião, melhor dizendo, né? E a realidade da pessoa natural. E isso gera a desilusão posterior. E até mesmo o afastamento da comunidade cristã, ou acaba por desenvolver um cinismo em relação a qualquer esperança ou experiência autêntica do Cristo ressurreto. Não é verdade, meus queridos? E a trombeta final em 1 Coríntios 15, 55, 58, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, o vosso trabalho não é vão. Então, eu penso sobre qual será o sinal final do momento em que Cristo exterminará o pecado de uma vez por todas. E imagino ser o som de uma trombeta, pois o som da trombeta indicava no judaísmo a celebração e o triunfo. A trombeta ainda não tocou. Essa será a vitória plena, final, meus queridos, sobre a morte, o último inimigo, que Cristo tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Quando a trombeta tocar, e os que perseverarem, que trabalham, mas que principalmente permitirem serem envolvidos e transformados por Cristo, sentirão uma vida vivificada do próprio Cristo e ainda usufruirão da companhia de Deus. E veremos longe da morte e do pecado de uma vez por todas. Assim a Páscoa, como podemos ver ao longo de todos os estudos da Bíblia, é o momento mais importante no calendário cristão, pois leva os homens e mulheres, cristãos e não cristãos, a refletirem sobre a vida eterna trazida a nós por meio de Jesus Cristo. Fique com esta palavra. Graça e paz a todos.